Eu era como você. Eu sempre sonhei em trabalhar na área jurídica, mas não sabia por onde começar. Acreditava que trabalhar na área jurídica era só dentro de um escritório de advocacia físico ou como advogado, precisando se formar em direito. Mas quando eu conheci a assistência jurídica remota, eu vi que o buraco é muito mais embaixo, que existe um mundo ali que está sendo pouco explorado, que é o universo das assistentes virtuais. Aqui nesse vídeo eu quero trazer para você uma outra visão de trabalhar como assistente virtual, só que para advogados. E a gente não começa de qualquer jeito, tá? A gente precisa ter um conhecimento prévio. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou trazer para você uma visão que eu vejo poucas pessoas abordando aí nos vídeos por aí. Então vem comigo. Antes da gente começar, deixa eu me apresentar, né? Quem é essa pessoa que vos fala? Gente, o meu nome é Amanda Costa, eu sou formada em Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais e atualmente sou assistente jurídica remota. Sou empreendedora, tenho meu CNPJ e tenho meus próprios clientes. E aqui nesse vídeo eu quero trazer para vocês um assunto que poucas pessoas falam para quem é empreendedor. Muito se toca na tecla de como conseguir clientes, quanto que eu vou cobrar, mas pouco se fala sobre a preparação do ambiente para você receber esses tantos clientes e essa tanta remuneração que você precisa. Então aqui eu vou trazer alguns pontos muito importantes, focado em apenas um tema específico, porque esse assunto de preparação do ambiente ele é um pouco extenso, e eu vou trazer uma série de vídeos sobre isso para vocês. Então hoje nós vamos falar primeiro sobre posicionamento nas redes sociais. Você já parou para pensar que existem muitos profissionais competentes que passam meses sem conquistar um único cliente? Ou às vezes tem aqueles outros que têm menos experiência e você até conhece, acompanha, mas que são cheios de clientes e muitas vezes recebem indicações sempre. A resposta muitas vezes pode surpreender você, porque na maioria das vezes o problema não está na qualidade do serviço e também não está na falta de curso, de certificado ou de experiências. O verdadeiro problema está na forma como esses profissionais são percebidos pelo mercado. Quando eu percebi isso, tudo mudou na minha cabeça, porque eu não era uma pessoa que gravava conteúdos, eu não falava nas redes sociais, eu não gravava vídeo. Mas eu percebi que aonde eu queria chegar, eu ia precisar aparecer. Por quê? É aquela famosa frase, né? Quem não é visto, não é lembrado. Então, eu quero que esse vídeo, ele mude completamente a forma que você enxerga a tua carreira. Então, fica comigo aqui até o final, porque eu vou mostrar um plano simples que pode transformar aí a maneira como os teus clientes, né, as pessoas que você quer captar, possam enxergar você, tá? E claro, quem sabe te ajude aí a aumentar as tuas oportunidades, né? E eu já começo aqui com uma pergunta. Como que você quer ser lembrada por esse teu possível cliente que precisa do serviço que você oferece, né? Você quer ser, por exemplo, no meu nicho, só mais um assistente? Ah, eu sou só mais um assistente, uma secretária jurídica? Ou você deseja ser lembrado como uma profissional que resolve exatamente o problema que ele está enfrentando? Existe uma frase muito conhecida no marketing que diz assim: as pessoas não compram serviço, elas compram soluções. E isso vale perfeitamente para o mercado jurídico, porque o advogado ele não acorda pensando, nossa, hoje eu vou contratar uma assistente jurídica. Ele acorda pensando, eu preciso organizar o meu escritório, eu preciso responder meus clientes rápido, eu preciso delegar essas tarefas, eu preciso ganhar tempo, eu preciso fazer aquela mentoria, mas quem vai cuidar disso para mim? Eu preciso melhorar o meu atendimento. Percebe a diferença? Então, assim, ele não vai procurar uma profissão, ele procura uma solução. E é justamente aqui que a maioria das profissionais comete o primeiro erro grave. Por que que é grave? Abrem um Instagram, escrevem algo parecido com mais ou menos isso aqui, assistente jurídica ou correspondente jurídica, e pronto. E acham que isso é posicionamento. Mas isso apenas informa qual é a tua profissão. Não explica absolutamente nada sobre o valor que aquela profissional entrega. Então imagina duas bios. A primeira diz o seguinte: assistente jurídica. Já a segunda diz o seguinte: ajudo advogados a organizarem a rotina do escritório, melhorarem o atendimento dos clientes e ganharem mais tempo para atuarem estrategicamente. Agora eu te pergunto, qual delas transmite mais valor? Qual delas desperta mais curiosidade? E qual delas faz um advogado pensar, é exatamente disso que eu preciso? A resposta, gente, ela é evidente. E é exatamente essa mudança de percepção que faz toda a diferença.
Posicionamento não é inventar uma profissão bonita, não é se tornar blogueira, não é criar um título sofisticado e não é colocar palavras difíceis na bio. Posicionamento é controlar a percepção que as pessoas terão sobre você. É fazer com que, antes mesmo de conversar com você, o cliente já entenda por que deveria contratá-la. Isso muda completamente a forma como você é vista. Vamos imaginar uma situação muito comum. Duas profissionais entram em contato com o mesmo escritório. A primeira escreve: Olá, eu sou correspondente jurídica e gostaria de colocar os meus serviços à disposição. Já a segunda, ela escreve da seguinte forma: Olá, eu percebi que o seu escritório atua em direito imobiliário. Eu auxilio advogados desse segmento a executarem diligências, acompanhamentos processuais e apoio operacional para reduzir o deslocamento e otimizar o tempo da equipe. Percebe? Percebe como a conversa muda? Na primeira mensagem existe apenas uma apresentação. Já na segunda existe uma proposta de valor. Uma fala sobre o problema que resolve. E quem resolve problemas dificilmente compete apenas por preço. Quanto mais específica você se torna, maior será a percepção de valor. E isso vale para qualquer área, gente. Pensa num médico. Você confiaria mais em alguém que diz apenas ser médico ou alguém conhecido por tratar exatamente a condição que você precisa resolver? A lógica é a mesma. O advogado, ele também busca especialistas, mesmo quando precisa de apoio administrativo, mesmo quando precisa de uma correspondente, mesmo quando procura uma assistente remota. Ele quer sentir segurança, ele quer acreditar que aquela profissional entende exatamente a sua realidade. E aqui existe outro erro muito comum. Muitas pessoas acreditam que escolher um posicionamento significa limitar as oportunidades. Na verdade, acontece exatamente o contrário. Quando você tenta atender todo mundo, acaba não chamando a atenção de ninguém. Mas quando você comunica claramente quem ajuda, automaticamente desperta interesse nas pessoas certas, tá? É muito melhor ser conhecida como uma profissional que organiza escritórios previdenciários do que apenas uma assistente jurídica. É muito melhor ser lembrado como especialista em atendimento ao cliente jurídico do que apenas uma correspondente. Isso não impede você de atender outras áreas, é claro, mas facilita que as pessoas lembrem de você. E lembre-se de uma coisa muito importante. O mercado, gente, ele não... Aí fugiu a palavra da minha mente. Ele não recompensa quem faz tudo. O mercado, ele recompensa quem é lembrado. Se hoje alguém perguntasse assim para 5 advogados na sua cidade, você conhece alguma assistente jurídica especializada em organização de escritório? O seu nome seria citado? E se te perguntasse assim, quem ajuda escritórios imobiliários na parte operacional? O seu nome apareceria? E se a resposta for não, não significa que você não seja competente. Significa apenas que o seu posicionamento ainda não está claro. E isso é totalmente ajustável. Na verdade, essa é uma das mudanças mais rápidas que qualquer profissional consegue fazer. Não exige investimento alto, não exige equipamentos caros e não exige milhares de seguidores. O que exige é apenas uma coisa: clareza. Clareza sobre quem você ajuda, clareza sobre qual problema você resolve, clareza sobre como comunica isso diariamente. E existe um detalhe interessante, tá? Os advogados observam muito mais do que imaginamos. Eles analisam os perfis, observam a forma como você escreve, prestam atenção na organização das informações, na linguagem utilizada, na consistência das publicações. Tudo isso comunica profissionalismo. Então, mesmo quando você não percebe, tá? O seu Instagram, ele está trabalhando para você ou contra você 24 horas por dia. Enquanto você dorme, alguém pode visitar o teu perfil. Enquanto você trabalha, um advogado pode receber uma indicação ou abrir a sua página. A pergunta é: quem ele encontra? Uma profissional que transmite confiança? Ou alguém que parece improvisar tudo? Essa reflexão ela é extremamente importante porque o posicionamento ele começa muito antes da primeira reunião. Ele começa na primeira impressão. E nós sabemos
que as primeiras impressões são extremamente difíceis de mudar. Agora que você já entendeu que posicionamento é percepção, chegou o momento de responder uma das perguntas mais importantes para qualquer profissional que deseja conquistar mais clientes de forma consistente. E que pergunta é essa, né? Parece meio lógico, mas você precisa fazer essa pergunta. Para qual advogado você quer trabalhar? Pode parecer uma pergunta simples, mas a maioria das assistentes jurídicas e dos correspondentes jurídicos nunca pararam para responder de forma estratégica, porque eles pensam o seguinte: eu atendo advogados. Mas essa resposta, ela é ampla demais. Pensa comigo, os advogados não são todos iguais. Cada escritório possui uma rotina diferente, cada área do direito possui necessidades específicas, cada fase de crescimento exige tipos diferentes de apoio. E quando você tenta falar com todos ao mesmo tempo, a sua mensagem ela perde força. Imagina entrar em uma livraria procurando um livro de direito previdenciário. Você prefere encontrar uma prateleira escrita apenas livros ou uma placa indicando exatamente direito previdenciário? Quanto mais específica for a informação, mais fácil será encontrar aquilo que você procura. E no mercado jurídico acontece exatamente a mesma coisa. O advogado, ele quer sentir que você entende a realidade dele. Por isso, antes de pensar em criar conteúdos, melhorar a sua bio ou prospectar clientes, faça um exercício muito importante. Pergunte a si mesma: qual é o tipo de escritório com o qual eu realmente gostaria de trabalhar? Talvez você goste da dinâmica de pequenos escritórios, onde participa de diversas atividades e cria um relacionamento próximo com o advogado. Ou talvez você pode preferir os escritórios maiores, com processos bem definidos, equipes estruturadas e tarefas mais específicas. Nenhuma escolha está errada. O erro é não escolher. Outro ponto importante é definir se você deseja atender escritórios generalistas ou específicos, tá? Ou especializados, no caso. Um escritório generalista, ele costuma atuar em diversas áreas do direito, ao mesmo tempo, por exemplo, família, trabalhista, previdenciário, civil, imobiliário, entre outros. Já um escritório específico, ele concentra os seus esforços em um único segmento, e isso influencia diretamente o tipo de serviço que você poderá oferecer. Por exemplo, um escritório previdenciário, ele costuma lidar diariamente com atendimento a clientes, organização documental, cumprimento de exigências, acompanhamento processual e o controle rigoroso de prazos. Já um escritório imobiliário, ele pode precisar constantemente de pesquisas cartorárias, certidões, registros, regularizações, contato frequente com os cartórios. Um escritório trabalhista, ele pode demandar grande volume de audiências, protocolos, organização de documentos processuais, por exemplo. Percebe que as necessidades elas mudam? Quando você conhece essas diferenças, a sua comunicação deixa de ser genérica. Ela passa a demonstrar conhecimento. E conhecimento gera o quê? Confiança. Agora imagine duas mensagens enviadas para um advogado especializado em direito imobiliário. A primeira mensagem diz a seguinte: olá, eu presto serviços de assistência jurídica. E a segunda diz assim: olá, eu acompanho escritórios imobiliários na organização documental, obtenção de certidões, diligências e apoio operacional para reduzir o tempo gasto em atividades externas. Me conta, qual dessas duas demonstra que conhece a realidade do escritório? Essa é a diferença entre falar sobre você e falar sobre o cliente. Os profissionais que mais conquistam contratos fazem exatamente isso. Eles estudam profundamente o público que desejam atender, sabem quais são as suas dores, sabem quais são as suas dificuldades e quais elas enfrentam diariamente, sabem quais atividades podem ser delegadas e, principalmente, gente, sabem apresentar soluções. Existe outro detalhe extremamente importante, tá? Nem sempre o advogado ele vai comprar um serviço porque ele precisa dele hoje. Muitas vezes ele compra porque ele percebe que aquele serviço evitará um problema amanhã. É por isso que o seu conteúdo também deve antecipar necessidades. Ao invés de você publicar apenas "faço diligências", experimente explicar por que uma diligência bem executada reduz atrasos, melhora o atendimento ao cliente, evita retrabalho. Por exemplo, ao invés de você dizer "organizo documentos",
Gente, por favor, mostra como a boa organização de documentos permite localizar informações rapidamente durante uma audiência ou uma reunião. Quando você explica os benefícios, o advogado ele deixa de enxergar apenas uma tarefa. Ele começa a enxergar o resultado, e os resultados são muito mais valiosos. Outro erro comum é acreditar que escolher um nicho significa perder oportunidades. E não. O que acontece na prática é ao contrário. Deixa eu organizar minha câmera aqui que tá entortando, gente. Então, na prática acontece o contrário. Quanto mais autoridade você constrói em determinado segmento, maiores são as chances de você receber indicações. Por quê? Os advogados, eles conversam entre si. Eles participam dos mesmos grupos, frequentam os mesmos eventos, compartilham fornecedores. Quando você realiza um bom trabalho para um escritório especializado, é muito provável que você seja indicada para outro escritório. Ou seja, outro escritório com a característica semelhante, por exemplo. É assim que muitos profissionais constroem uma carteira sólida de clientes, gente. Não é só apenas prospectando, mas sendo lembrados. Agora eu quero fazer uma reflexão com vocês, tá? Imagine que um advogado especializado em direito previdenciário entre no seu Instagram nesse exato momento. Ele consegue perceber que você entende a rotina dele? Ele identifica rapidamente quais problemas você resolve? Ele encontra conteúdos que demonstram domínio sobre aquela realidade? Ou o seu perfil poderia pertencer a qualquer profissional? Essas perguntas fazem toda a diferença, tá? Porque antes de contratar você, o advogado ele está contratando a confiança que você transmite. E a confiança ela é construída através da comunicação. E falando em comunicação, a gente chegou a um ponto muito importante, tá? Por quê? Mesmo que você tenha escolhido o público ideal, isso não será suficiente se o seu perfil não transmitir profissionalismo, tá? Muitos profissionais investem em cursos, aprendem técnicas excelentes, oferecem serviços de qualidade, mas deixam escapar oportunidades porque o Instagram não comunica tudo isso. Gente, a bio está confusa, os destaques estão desorganizados, os conteúdos não demonstram autoridade, as informações de contato são difíceis de encontrar. E o advogado? O advogado que normalmente ele tem uma rotina extremamente corrida, simplesmente fecha o perfil e procura outra pessoa. Gente, lembrem-se de que você tem poucos segundos para causar uma boa impressão. Não existe muito tempo para explicar quem você é. O seu perfil ele precisa responder rapidamente 3 perguntas. O que você faz? Para quem você faz? Como que o cliente pode te contratar? Se qualquer uma dessas respostas não estiver clara, existe uma grande chance de você estar perdendo oportunidades sem perceber. Agora chegamos a um ponto decisivo: a sua oferta de serviços. Imagine que um advogado entra no seu perfil. Você tem poucos segundos para responder 3 perguntas. O que você faz, para quem faz e como ele pode contratar você. E se essas respostas estiverem claras, metade do caminho já foi percorrida, tá? Por isso, tenha um portfólio profissional. Não precisa ser um material complexo, mas precisa transmitir organização. Apresente quem você é, quais serviços oferece, como funciona seu atendimento, quais diferenciais você possui, como entrar em contato. O mesmo vale para uma proposta comercial. Quando o advogado solicitar um orçamento, tenha um documento bem estruturado. Isso demonstra profissionalismo e, claro, aumenta a percepção de valor. Agora eu quero deixar um desafio. A gente já está chegando para o final desse vídeo. E ao terminar esse vídeo, não feche o YouTube e não volte para a sua rotina sem agir. Separe 1 hora, gente, só 1 hora da sua semana para você executar essas 5 tarefas, tá? Primeiro, atualize a bio. Faça com que qualquer advogado entenda em poucos segundos qual problema você resolve. Segundo, publique 3 conteúdos estratégicos, tá? Não publique só por publicar. Ensine, oriente, compartilhe conhecimento. E terceiro, entre em contato com potenciais clientes. Não espere que eles encontrem você.
Profissionais bem posicionados também prospectam, tá? Quarto, organize ou atualize o seu portfólio profissional. Ele precisa transmitir a mesma confiança que você deseja passar pessoalmente. E quinto, né? Crie ou revise o seu formulário de captação. Quanto mais organizado for o teu processo de atendimento, melhor será a experiência do cliente desde o primeiro contato, tá? Agora eu quero deixar algumas perguntas para você refletir. Por exemplo, se um advogado visitar o seu Instagram hoje, ele entenderá exatamente o que você oferece? Em apenas uma frase, você consegue explicar qual o problema resolve? O seu perfil transmite confiança suficiente para que um escritório entregue parte da operação nas suas mãos? E qual é o verdadeiro obstáculo que ainda impede você de prospectar novos clientes essa semana? Gente, essas respostas podem definir um rumo da sua carreira. Lembre-se sempre, posicionamento não é aparência, é estratégia. Não é sobre parecer importante, é sobre ser lembrada quando surgir uma oportunidade. Todos os dias, escritórios de advocacia procuram profissionais organizadas, comprometidas e capazes de agregar valor à rotina jurídica. A pergunta é: quando essa oportunidade aparecer, o mercado vai lembrar de você? Se a resposta ainda é não, a boa notícia é que isso pode começar a mudar hoje, com pequenas ações consistentes. Se esse conteúdo fez sentido para você e você deseja construir uma carreira sólida como assistente jurídica remota, aprender na prática como estruturar seus serviços, definir seu posicionamento, conquistar clientes, organizar seu atendimento e transformar conhecimento em profissão rentável, conheça a minha formação, a AC Executive. Nela, você encontra um método estruturado para sair da teoria e desenvolver uma atuação profissional. Nessa formação, eu te preparo para atender escritórios de advocacia com organização, segurança e estratégia. O link para você conhecer está aqui na descrição do vídeo e olha, é muito legal. E antes da gente encerrar, eu quero fazer um convite. Se esse vídeo agregou valor na sua carreira, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações e acompanhe os próximos conteúdos. O que você achou desse vídeo? Será que você está nos requisitos? Deixa aqui no comentário que eu quero ver a opinião de vocês. Muito obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.